Nesta noite eu queria olhar com os irmãos ao que está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Nós iremos falar sobre graça, favor de Deus, lá no Velho Testamento, irmãos. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 22. Nós temos esses versículos como base para a nossa exposição, para a nossa ministração nesta noite. Gênesis, capítulo 6, iremos ler a partir do versículo 9, que nos conta aí de maneira muito clara a história de Noé, deste homem, que o versículo 9 irá nos dizer: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, ele andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava extremamente corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro pavimento. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajuntam contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Todos juntos, o versículo 22, toda igreja: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Senhor, aqui nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ensina-nos. E assim como Noé fez consoante a tua boa e perfeita vontade, que ao término desta ministração, todos nós, indistintamente, possamos colocar em prática a tua ordem, a tua palavra. Senhor, ensina-nos nesta noite, usa-me como instrumento em tuas mãos, que o Senhor possa nos direcionar no estudo dos fatos aqui narrados, que o Senhor aplique esta palavra de maneira clara a cada coração e usa-me como instrumento em tuas mãos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um fato muito conhecido, dilúvio. Todos nós de alguma forma já temos o conhecimento desses fatos aqui narrados, sejam conhecimento bíblico, em todos os seus detalhes do conhecimento bíblico, um conhecimento mais periférico, quem sabe até por um filme, tá certo? Uma produção de Hollywood, quem sabe. Mas todos nós temos um conhecimento acerca deste fato tão significativo e, poderíamos dizer, como divisor de águas, a história da humanidade. Nós temos aqui um fato, irmãos, inconteste, de um Deus que resolve pactuar com homens. E percebam, queridos, eu quero falar sobre graça, sobre salvação, dentro de uma realidade do Velho Testamento. Ledo engano imaginar, vez por outra, encontro pessoas falando assim: eu não quero o Deus do Velho Testamento, eu quero o Deus da graça do Novo Testamento. Eu quero lhes dizer, inicialmente, que Deus nunca deixou de ser graça, em nenhum
dos testamentos. Deus é graça, Deus é favor. Em todos os momentos, historicamente falando, biblicamente falando, Deus se revela com favor, com graça, com misericórdia. O fato que acabamos de ler aqui mostra-nos que Deus de fato é um Deus misericordioso, porque a construção dessa narrativa mostra-nos uma raça humana extremamente corrompida. O olhar santo de Deus traz um diagnóstico de corrupção, de afastamento, de conduta maléfica, de comportamento que vai de encontro à santidade de Deus. Eu estava pensando sobre isso, irmãos, como esta relação pactual entre Deus e o homem, ela é estabelecida pelo próprio Deus, é Deus que procura, é Deus que resolve salvar. Por quê, queridos? Porque o homem morto em seus delitos e pecados, fato é, queridos, que Adão representa como cabeça federal, aquele que pecou, e toda a raça humana, consequentemente, colhe os frutos deste pecado. Eu estava pensando sobre isso, lembrando da figura do munus público, ou seja, um particular que, por ordem da lei, ele representa a coletividade. Não é verdade, irmãos? Ele está ali para cumprir uma função coletiva. Eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Adão peca, ele ali representa a coletividade. Toda a raça humana pecou através de Adão. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É o texto de Romanos 3. Todos se afastaram de Deus. Na figura de Adão, na figura federal de Adão. Verdade é, a graça é tão maravilhosa, porque nós estudamos a Bíblia entendendo e reconhecendo a progressividade da revelação. Tem graça aqui, queridos, em Gênesis 6. Tem graça quando Cristo é encarnado. Tem graça quando Cristo, de maneira maravilhosa, que é o segundo Adão, que cumpre aquilo que Adão não cumpriu. Ele cumpre de maneira obediente todos os ritos da lei. Ele é obediente até a morte de cruz. E Jesus também nos representa coletivamente. Nós nos encontramos em Cristo. Nós somos redimidos e fomos redimidos em Cristo na cruz, e bendito seja o nome do Senhor Deus. Na progressividade da revelação, isso se chama graça, irmãos. Desde os primórdios, desde o início, quando Adão e Eva, eles pecaram, nós percebemos que no cuidado divino, um Deus que cuida, um Deus que é misericordioso, ao vesti-los, porque nós conhecemos a história, quando Adão e Eva, eles pecam, eles se escondem. Há um conhecimento acerca do pecado, queridos, e Deus pergunta: por que vocês estão escondidos aí? Cadê vocês? Na viração do dia, Deus se comunicava com o ser humano. Vejam, tudo é graça, tudo é favor, tudo é comunicação, relacionamento, pactos estabelecidos por Deus. E diz a palavra que Adão estava escondido e disse assim: eu estou com vergonha, Deus, eu estou nu. Quem te fez saber que você estava nu, Adão? O pecado foi alojado ali no coração do homem. Que diz a palavra, Deus sacrifica um animal com graça, com misericórdia, para vestir Adão. Note bem, querido, é interessante a construção e a progressividade da revelação bíblica. Adão procurou pessoalmente produzir suas próprias vestimentas. Fica para todos nós um entendimento espiritual que nós não produzimos os nossos próprios caminhos. Deus que produz a vestimenta correta, Deus que nos trouxe novas vestes. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, querido? Graça, favor de Deus. Interessante que Deus, que age com graça, com misericórdia e com cuidado, Ele pacientemente observa a degradação da raça humana. O texto é construído dentro desta ideia, queridos, de uma corrupção moral, de um afastamento. Eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Nesse capítulo 6, nós temos aqui, irmãos, claro, de maneira muito objetiva, o extrato dos nossos dias também. Porque quando a palavra de Deus me diz que aqui nós estamos diante de um povo extremamente corrompido, eu faço um paralelo e percebo também que Gênesis 6 é o extrato dos nossos dias. Se não, vejamos, assim como nos dias de Noé, semelhantemente, queridos, nós observamos hoje corrupção moral, violência, banalização do pecado, indiferença espiritual. Lembrem-se, o diagnóstico divino à realidade humana nos dias de Noé, sem dúvidas, queridos, sem sombra de dúvidas, é o mesmo diagnóstico
hoje. A santidade de Deus observa a banalização da espiritualidade. A santidade de Deus observa a corrupção moral. A santidade de Deus observa a violência. A santidade de Deus observa pessoas indiferentes à revelação especial da Escritura. Deus olha com misericórdia, Deus olha com graça, Deus manifesta o seu favor a todos nós. É interessante, irmãos, que o diagnóstico de Deus sobre a humanidade naquele tempo era claro, muito claro. O mundo estava corrompido, as pessoas estavam distantes de Deus, e Deus está aqui agindo com juízo. Note bem, queridos, o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que manifesta amor, é um Deus que é justo, e Ele manifesta juízo com amor, diferentemente de nós. Nós somos diferentes de Deus, nós exercemos juízo, maculado pelo pecado, inclinado pelo mal, nós agimos assodadamente como reação, e nós queremos que a nossa justiça, que é pecaminosa, que é finita, que é falha, que é trôpega, nós queremos estabelecer muitas vezes, irmãos, a nossa justiça. Não, irmãos, a justiça de Deus não está desprovida de amor, de misericórdia e de cuidado. Nós estamos diante de um texto que nos mostra um juízo iminente de Deus. Deus está agindo, irmãos. Deus é um juiz justo. E surge aqui, irmãos, em meio a este juízo iminente, surge uma verdade gloriosa. A história de Noé revela-nos graça, um favor que salva famílias. Louvado seja Deus. Presta atenção que Deus quer nos dizer nesta noite, mesmo em meio a um extrato e a um diagnóstico de corrupção moral, Deus continua olhando para as famílias. Louvado seja Deus. Deus tem olhado para você, para mim. Nós lhe merecemos, irmãos. Deus continua olhando com seu olhar de misericórdia, de graça e de favor. Deus preserva um povo para si, e a preservação deste povo se dá através de uma família. Vocês percebem, irmãos? Um dos ataques mais ferozes no nosso contexto é a instituição família. Vocês acham que isso é por acaso, irmãos? Pastor, isso é coincidência? Não, de maneira alguma. Família é projeto de Deus. Eu creio nisso em nome do Senhor. Casamento é projeto de Deus. O inimigo não fica satisfeito com os projetos de Deus. Historicamente falando, ele se levanta, ele tenta desconstruir, ele tenta atacar com flechas, ele tenta trazer instabilidade. Lembrem-se, quando Cristo fecha o sermão do monte, ele replica o seu cuidado aqui de Gênesis 6, quando nos diz que os mesmos problemas que atingem a casa do ímpio são os mesmos problemas que atacam e que atingem a casa de um lar em que o prudente se faz presente. As mesmas realidades ali são apresentadas. O diferencial é a rocha, é a estabilidade, é a presença de Deus. E louvado seja Deus, Deus continua salvando famílias, aleluia. Dominicalmente nós temos aqui famílias representadas, irmãos. Mas note bem, pensem comigo. Noé está aqui num contexto em que ele não tinha o apoio dos irmãos da igreja. Noé estava num contexto de corrupção moral, mas Noé não tinha o apoio de uma comunidade. Noé não tinha um pequeno grupo aqui, irmãos. Noé não estava reunido quinzenalmente com o PG para externar suas agruras, suas tristezas. Imagine uma família que está ali no contexto de corrupção moral. Às vezes, eu não sei se vocês passam por isso, nós nos sentimos sozinhos. Há tanta corrupção, há tanta desordem no mundo, e você diz, meu Deus, nós não conseguimos enxergar muitas vezes saídas. Mas eu lembro, tem um povo que está aqui, que está ali, que está na outra igreja, que está em outra cidade, que está em outro país, que se reúne dominicalmente dizendo, eu sei em quem tenho crido, aleluia. O meu Redentor vive, louvado seja Deus. Percebe, irmãos, nós estamos diante de uma família que também tinha consciência disso, de que Deus vive, de que Deus se relaciona, que Deus procura. E aí vejam, o texto é construído nesse contexto de dilúvio, que tem juízo, porque foi o próprio Deus que estabelece o juízo, mas no contexto de juízo,
Nós temos graça, porque a graça e a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. Eu quero lhes dizer nesta manhã, as misericórdias de Deus foram renovadas nesta manhã, neste dia. Bendito seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, irmãos, é que a misericórdia de Deus é na medida certa. Nem de mais, nem de menos. Alguém já disse assim: Deus é tão perfeito que a misericórdia dele é na medida do dia. Por isso que ele disse assim: basta a cada dia o seu mal. Não fica ansioso, porque a medida da misericórdia do domingo hoje é para o domingo, irmãos. A provisão de Deus é para o domingo, é o maná. Deus cuida no dia. E sabe por que ele diz assim naquele sermão do monte? Não fique ansioso, capítulo 6 de Mateus, por coisa alguma, porque eu sei a medida da misericórdia amanhã. Não há quem possa tutoriar Deus, dizendo: Deus, olha, amanhã eu vou precisar de mais misericórdia. Eu quero lhe dizer que amanhã, antes de você acordar, as misericórdias já foram renovadas, aleluia. É na medida certa, queridos. Nem de mais, nem de menos. Ele sabe cuidar. E esse texto é construído nos mostrando de maneira muito clara medidas certas, justíssimas, de um Deus que se levanta, de um Deus que procura, de um Deus que faz pactos. A doutrina dos pactos, irmãos, a ideia pactual de Deus aqui, e se não fosse por meio do pacto, até a própria família de nós estaria destruída e corrompida também com aquele contexto. Mas aprove a Deus, Deus que é um Deus de pactos, pactuar, fazer alianças aqui com esta família. Vejamos o texto, ele é construído para nos dizer de maneira muito clara que Deus, ele manifesta a sua graça mesmo em meio ao juízo dele. Deus é gracioso. Eu quero lhe dizer nesta noite, Deus é gracioso. Deus é bom para contigo, querido. Deus faz muito mais do que eu mereço ou nós merecemos. Deus é misericordioso para com a minha casa. Eu nem mereço, irmãos, você nem merece. Noé não merecia, mas aprove a Deus se manifestar com graça. Alguém pode dizer: pastor, falar sobre salvação aqui no Velho Testamento, ou graça no Velho Testamento, será que é aplicável, pastor? Primeira verdade que o texto me ensina, sabe qual é, querido? É que a arca é um dos melhores tipos de salvação do Antigo Testamento. Eu vou repetir: a arca é um dos melhores tipos. O que é um tipo? O tipo aponta para Jesus. O tipo tipifica o projeto final e perfeito de Cristo. É como, lembrem-se, o que eu acabei de dizer, a Bíblia ela é revelada e há uma progressividade dessa revelação. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e aí vai. De maneira progressiva Deus se revela, Deus vai construindo essa revelação de maneira perfeita. Interessante que esta arca, ela aponta para o que Cristo fez comigo e com você, com as nossas famílias também. Então a primeira coisa que eu quero dizer nesta noite é que a arca é um dos melhores tipos de salvação do Antigo Testamento. Vejamos, olhem comigo, versículo 9 a 14, irá nos dizer um pouco dessa realidade. Diz o texto, a história de Noé, em síntese, ele é um homem reto, íntegro, um homem temente a Deus entre os seus contemporâneos, onde os vejo aqui nesta noite, eles estão aqui, olhando para mim, glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Homens e mulheres, pessoas íntegras, em uma sociedade corrompida, pessoas que temem a Deus. Noé tipifica também aqui para a gente o comportamento daqueles que creem em Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que se relacionam com Deus. Nos diz a palavra que, interessante, que esse homem íntegro, reto, temente a Deus, ele é aqui apresentado como alguém que andava com Deus. Nós andamos com Deus, nós amamos a Deus. E ele tem filhos aqui, Sem, Cã e Jafé. Mas vejam, ao dizer isso, o texto nos mostra agora um extrato feio da sociedade. É o que nós vivemos hoje, irmãos. É o que nós vivemos a partir, quem sabe, ao sair daqui do templo. Aqui é muito bom, aqui é maravilhoso. Aqui nós cantamos, louvamos, adoramos. Nós somos conduzidos por um grupo de louvor e adoramos a Deus e ouvimos a palavra. Encontramos uma ambiência maravilhosa que corrobora para que tudo aconteça na mais perfeita ordem. O desafio é lá fora. A corrupção muitas vezes tenta sufocar a igreja lá fora, irmãos. E diz a palavra, versículo 11, que a terra, ela estava corrompida à vista de Deus. A terra estava cheia de violência. O que é que Deus viu? Deus viu a terra. Essa terra estava
corrompida. Olha o que diz a expressão do versículo 12, queridos. Porque todo ser vivente, todo, havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus, olha o juízo iminente, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. É quando ele diz a Noé, Noé, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela tu farás compartimentos e calafetarás com betume, irás proteger a arca com betume por dentro e por fora. Percebam, queridos, que o Senhor Deus, melhor dizendo, Ele olha para a raça humana e diz, está corrompida, está totalmente afastada, está cheia de violência. O que é que Ele faz? Eu preciso estabelecer aqui uma aliança com esse povo. Eu preciso viabilizar um meio de salvação para a raça humana. Eu preciso providenciar aqui uma arca. Por isso que eu lhes digo nesta noite que a arca é um dos melhores tipos de salvação no Antigo Testamento. Tipifica muito bem a manifestação do pacto de Deus para com Noé e a sua casa e a sua família. Tipifica muito bem o cuidado de Deus com a família. Queridos, os dias são maus e nós ouvimos isso. É a manifestação da profecia bíblica. Nos últimos dias, os dias serão difíceis, mas Deus continua olhando com graça, com misericórdia, porque esta arca aqui, assim como a arca da graça de Deus através de Cristo, que Deus olhou para a raça humana e a viu corrompida, afastada, envolvida com violência, afastada das orientações do próprio Deus. Deus viu e manifestou o seu cuidado enviando Jesus ao mundo. Olha aqui para mim, querido, Deus jamais abandonou as famílias, louvado seja Deus. Deus jamais abandonou. Isso me traz uma segurança, não sei para vocês, eu não me sinto abandonado em nenhum momento. Você não pode se sentir abandonado em nenhum momento. Deus olha para esta raça humana e diz a Noé, constrói uma arca. Não sei se vocês perceberam, mas o versículo 14 nos diz o seguinte, Deus diz a Noé, faze uma arca. Quem organizou esse processo de salvação foi o próprio Deus. Nada foi invenção do homem, nada foi produzido pelo homem. O homem foi instrumento de Deus. Não foi ideia de Noé. Noé não acordou um dia e disse assim, eu preciso preservar minha família, que ela é temente a Deus, e eu vou agora produzir uma arca. Não, Deus tomou a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa, queridos. Eu terminei agora há pouco, queridos, uma série de ministrações às quartas-feiras sobre os 5 pontos do calvinismo. E para quem estudou conosco aqui, essa caminhada foram 3 quartas. Vocês lembram que os 2 primeiros pontos do calvinismo apontam para 2 realidades que eu encontro aqui nesses primeiros versículos que nós lemos. Depravação total do homem. Toda a terra estava corrompida e afastada de Deus. Depravada, afastada, distante, sem nenhum compromisso com Deus, com violência que dominava os corações. Todo homem estava morto em seus delitos e pecados. E nos diz a palavra que Deus procura, Deus olha com juízo, mas Deus olha com amor, com misericórdia. A raça humana estava depravada, corrompida. Primeiro ponto, calvinismo. E qual o segundo ponto, calvinismo, irmãos? Eleição incondicional. Noé, faz uma arca. Sabe o que Deus disse? Noé, traz um meio de salvação. Eu apresento, melhor dizendo, um meio de salvação para a tua casa. Foi justamente isso que Jesus fez comigo e com você, com a minha família e com a sua família, quando Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Louvado seja Deus. É graça irresistível, é manifestação da graça de Deus. Irmãos, a arca foi um refúgio para escapar do juízo de Deus. Se você pula um pouquinho, vai lá para o versículo 17, você irá entender sobre o juízo de Deus. Verso 17 diz assim, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Olha o que diz o Senhor, irmãos, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Aqui nós estamos diante do juízo que cai sobre a terra. Por quanto tempo, pastor? 40 dias. Baseado em quê? Capítulo 7, olha comigo, versículo
4, do capítulo 7, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, juízo, manifestação de um Deus que é justo em seu juízo, de um Deus que olha e de maneira soberana tem as rédeas da história em suas mãos. Algumas pessoas inconformadas, quem sabe falaram, meu Deus, o porquê nós passamos por essa pandemia? Deus sabe, irmãos, Deus tem suas santas razões, Deus é soberano, Deus sabe como corrigir, Deus sabe como forjar o nosso caráter, queridos. E Deus olha para esta raça humana aqui corrompida e resolve agir com juízo. Mas note bem o que o texto irá nos dizer nesta noite. Esse Deus que é justo juiz, Ele é graça. Ele diz a Noé, Noé, faz uma arca, constrói uma arca. Eu quero chamar a sua atenção para isso, queridos. Mais uma vez quero lhe dizer, essa arca tipifica aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ou seja, queridos, Ele permitiu que lhe cravassem os cravos. Ele permitiu ser golpeado. Ele permitiu ser ferido. Ele permitiu ser castigado, moído pelos nossos pecados. Ele permitiu, Ele procurou, Ele se deu voluntariamente. A arca é refúgio para Noé. Cristo é refúgio para as nossas vidas, louvado seja Deus. A arca aponta para Jesus. A arca diz, salvação. A terra está corrompida, a salvação. A terra está afastada, a salvação. Eu quero dizer nesta noite, eu estou aqui para dizer, o nome de Jesus é refúgio, aleluia. O nome de Jesus é salvação, queridos. O nome de Jesus é graça. Nós estamos diante desse contexto de depravação. Nós não estamos livres dos juízos de Deus. Eu penso que a pandemia foi um juízo de Deus. Mas assim como Noé e sua família recebem o presente da arca, nós entendemos que Deus manifesta a graça através de Cristo para proteger, para trazer refúgio, libertação, salvação a tantas e tantas famílias. Vejo-as nesta noite, quantas famílias que foram agraciadas pela graça de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém, querido? A primeira verdade desse texto é que a arca tipifica a salvação do Antigo Testamento. Tipifica Jesus. E quando nós estamos protegidos nesta arca, sabe o que acontece? Romanos 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Nenhuma destruição para aqueles que estão protegidos pela salvação em Jesus. A primeira verdade é que a arca tipifica a salvação no Antigo Testamento. Mas também há uma segunda verdade que o texto nos ensina. Essa segunda verdade eu a encontro no versículo 18. É que a arca também tipifica a relação pactual de Deus com a família. Graça estendida à família. Não foi uma relação pessoal apenas com Noé. Noé não foi convidado à arca sozinho, há uma relação pactual com a família. Vejam comigo, por gentileza, o versículo 18. Acompanhem comigo, vamos ler juntos, toda a igreja, bem forte, queridos. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres. Deixa-me dizer uma coisa, queridos, quando Deus faz aliança com os pais, esta aliança se estende para os filhos, louvado seja Deus. A aliança é completa, glória a Deus. Deus é tão misericordioso que o versículo 18 nos diz que Ele aponta aqui a Noé, eu não quero que você vá sozinho, Noé, é tua casa. Presta atenção que Deus quer nos ensinar hoje à noite. Você não está sozinho nesta aliança, querido. A tua esposa faz parte dessa aliança, o teu marido, os teus filhos, a tua casa. Deus se relaciona conosco de maneira completa, aleluia. Alguém pode estar dizendo, pastor, é por isso que minha esposa não para de orar por mim. Não vai parar, não. Deus tem propósito com a tua casa. Crê nisso em nome de Jesus. Meu marido não para de orar por mim, ele não vai parar não. Meus filhos oram por mim, pastor, eu nem sei porque mais oram, eles vão continuar orando. Deus tem aliança com famílias. E me chama a atenção que Deus diz a Noé, não é você e seus filhos. E a família aqui é agraciada, é abençoada, é convidada
a entrar na arca. Deus já havia inspecionado, verificado, conferido a arca e disse a Noé: entra você e toda a tua casa, eu quero toda a família. Olha o versículo 1 do capítulo 7, para que você entenda, ainda dentro desse contexto. Diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tem sido justo diante de mim e no meio desta geração corrompida e afastada de mim. Entra tu e a tua casa. Olha o que Deus quer nos dizer aqui nesta noite, queridos. Deus tem propósitos com a nossa casa, aleluia. Glória a Deus por isso. Então não para de orar pelo teu filho. Não para de orar pela tua casa. Quem sabe você chegou aqui pensando: eu já estou desistindo, pastor. Pense num povo difícil, afastado, desobediente, incrédulo, insensível. Eu quero dizer para você nesta noite que os planos de Deus jamais serão frustrados. Louvado seja Deus. Jamais. Eu fico imaginando, irmãos, para a gente, nós que estamos dentro de um contexto em que a revelação especial está aqui pronta diante dos nossos olhos, muitas vezes nós somos incrédulos. Agora pensa comigo, Deus disse a Noé: faz uma arca e entra na arca com a tua família. Irmãos, quando você estuda a geografia do local que Noé estava para o mar mais próximo, está em torno de 600 a 700 quilômetros. Você está entendendo isso, meu irmão? Ou seja, é um doido. Esse cara, o CAPES precisa tomar providências aqui. A 700 quilômetros, ele começou a construir uma arca. Eu fico imaginando essa raça corrompida dizendo: rapaz, esse senhorzinho aí, eu vou dizer uma coisa, alguém toma providência. Tem que ter uma intervenção judicial nesse senhor, porque o negócio está sério. Como é que ele está construindo uma arca num deserto desse? Uma distância dessa do mar. Deus mandou, irmãos. Que interessante, irmãos, quando Deus age, quem não está na intimidade com Deus não vai entender. Olha aqui para mim, querido, quando Deus age é loucura para as pessoas, mas quando Deus age, coisas extraordinárias acontecem. Louvado seja Deus. As pessoas que não conhecem a Deus falam assim: loucura, ilógico, não bate aqui, irmãos. Mas aí vejam, lembrem-se, depravação total do homem, primeiro ponto, graça irresistível. Qual é o terceiro ponto do calvinismo? Expiação limitada. Eita, meu Deus, vamos voltar para o culto de doutrina, tá, igreja? Está faltando a quarta-feira, venha para a quarta estudar. Expiação limitada ou particular. Aqui está claro para a gente uma ação de expiação particular de Deus. Deus que disse a Noé, Noé não fez uma lista para Deus. Noé não disse: Deus, eu queria que fosse um amigo meu, eu queria que fosse tal pessoa. Nem Noé falou assim: Deus, eu quero que os meus filhos possam entrar na arca. Ele não disse nada. Foi ação livre, foi segundo o beneplácito, a vontade, o querer. Deus age como Ele quer, Deus escolhe a quem Ele quer, Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia. E esse versículo, irmãos, 18, mostra-nos a livre agência de Deus. Não é? Vai você, eu vou fazer aliança. Olha, a minha aliança, eu que vou pactuar, eu que vou fazer um concerto com você, mas você não vai sozinho, você vai levar os seus filhos, você vai levar a sua mulher e as mulheres dos teus filhos. Me chama a atenção, queridos, nós cremos piamente que a salvação é concedida somente através de Deus, que Ele escolheu soberanamente aqueles que Ele desejou salvar, e a quem Ele desejou salvar, Ele irá salvar, porque a morte vicária e redentiva de Cristo na cruz foi perfeita. Ninguém vai se perder, ninguém vai se desviar, se extraviar, não. Para quem Cristo morreu, esses serão salvos, aleluia. Mas você pode dizer assim: pastor, como Deus vai salvar essas pessoas? Irmãos, está aqui Noé afastado, o mar era distante, um dilúvio estava para chegar, e Deus disse: Noé, constrói. Quando Deus tem propósitos, irmãos, nada e ninguém pode impedir, aleluia. Deus vai à procura, Deus vai lá, Deus vai incomodar, Deus vai salvar, Deus vai transformar, porque nós acreditamos que sua escolha é baseada em graça.
em favor que nós não merecemos. Não há nenhum mérito pessoal, individual, ou nenhuma fé prevista. Há quem pensa assim, não, porque Deus sabia que aquela pessoa ia crer. Nada disso, porque quando nós estudamos Efésios, capítulo 1, nós vamos perceber que o projeto de Deus foi antes da fundação do mundo, irmãos. Nada existia, Ele já amou, Ele já separou, Ele já escolheu, Ele já derramou graça, e bendito seja o nome do Senhor por isso, aleluia. Deus é misericordioso. Segunda verdade está aqui, a arca também tipifica a relação pactual de Deus. Há uma terceira verdade, quero lhes dizer aqui hoje à noite. Eu não sei se você prestou atenção, mas também a arca nos mostra que ela só tinha uma porta de entrada. Olhem comigo, por favor, o versículo 16, a parte B do versículo 16 está escrito. Vamos ler todo o versículo 16, por favor? Farás ao redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Fico imaginando, irmãos, diante de 3 pavimentos, de uma arca enorme, grande. O texto diz que nesta arca só tinha uma porta. Por isso que eu digo, irmãos, que a arca tipifica muito bem Cristo no Velho Testamento. Eu quero dizer para você que só existe uma entrada para a salvação. Só existe uma porta, só existe um caminho, e Ele mesmo nos disse lá em João, está registrado, capítulo 10, versículo 9, dizendo: eu sou a porta, eu sou acesso para a arca, eu sou acesso para o refúgio, eu sou acesso para a graça, eu sou o acesso para o favor. Diz a palavra lá em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Cristo é a porta. A arca, irmãos, só tinha uma porta, um só caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Igreja não salva, religião não salva, religiosidade não salva, ritos, sejam os mais sinceros e piedosos, eles não salvam. Só existe um nome que salva, é o nome de Jesus, aleluia. Esse nome tem poder, irmãos. Esse nome levanta mortos, este nome cura, este nome salva, este nome é a porta, é Jesus. Vivemos dias difíceis, as pessoas querem pregar outros evangelhos, querem pregar o evangelho do bem-estar, querem pregar o evangelho da prosperidade, querem pregar o evangelho das facilidades. Mas que em nome do Senhor continuemos a pregar o evangelho de Jesus, aleluia. Só Jesus salva, irmãos. Só Jesus é a porta, só Jesus é o caminho. Ao estudar acerca de Jesus, me chama a atenção como Deus não poupou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser poupados da condenação, do dilúvio. Faça o link, irmãos, faça a ponte. Noé foi preservado do dilúvio, nós fomos preservados da condenação eterna. A porta abriu para essa família, Deus os conduziu por essa porta. Assim Deus fez comigo e contigo, nos conduziu através da porta que é Jesus, aleluia. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E de maneira misericordiosa o Filho de Deus se esvaziou de si mesmo para que fôssemos cheios da sua glória, aleluia. Ele se esvaziou, Ele se deu, Ele se entregou. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, aleluia. Ele é a porta, Ele se abriu, Ele se apresentou. Jesus, o nascimento de Jesus abriu-nos a porta da graça, do favor. É o sol da justiça que brilhou sobre nós e sobre a nossa família, aleluia. Mas uma quarta verdade que eu quero deixar para vocês aqui, para a gente terminar a exposição nesta noite. A última verdade, irmãos, é que é uma resposta de Noé. Toda ação de Deus gera em nós uma resposta. Por isso que a graça ela é irresistível, por isso que o favor de Deus é irresistível. Pensem nessa perspectiva. Como é que uma pessoa que recebe uma sentença de juízo de Deus, dizendo: eu vou destruir toda a raça humana, juízo, sentença de Deus, recebe um convite: eu vou poupar a sua família. Não há quem rejeite, irmãos. Não há quem consiga resistir a um favor gracioso de Deus. Assim também foi com a nossa escolha de salvação. Paulo em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu
vida. Sabe o que Deus disse a Noé? Eu vou lhe dar vida, eu vou lhe dar salvação, eu vou lhe dar preservação. A raça humana será preservada através da tua família. Foi irresistível. O que Noé fez? Qual foi a resposta de Noé? A última verdade que o texto nos apresenta é que a resposta de Noé foi uma fé que se expressa através de uma obediência que foi uma obediência perseverante. Vejam comigo, versículo 19 a 22, e aí nós fechamos a exposição desta noite. De tudo que vive, de toda carne, quem disse isso foi o Senhor. Noé, de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. A preservação da espécie. Do gado segundo as suas espécies. Perdão, verso 19 ainda. Farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Olha aqui para mim, querido, eu não sei como é que você lê a palavra, mas o milagre é que acontece. Deus move quem Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Não há impossíveis para Deus. Eu não sei vocês, eu não sei se você fica impressionado com isso, mas com a Bíblia me diz o seguinte: você não vai fazer nada, Noé, você espera, eu que estou agindo. Eles chegarão a ti. Irmãos, Deus move quando Ele quer mover. Deus age. Vocês percebem como nós somos ingênuos? Você fica tão preocupado às vezes, como é que isso vai acontecer? Meu irmão, creia. Deus é Deus. Deus faz acontecer. Os animais chegaram a Noé. Olha a leitura, acompanha comigo. Versículo 20 ainda. De cada espécie virão a ti, Noé, para os conservares em vida. O teu papel é cuidar, conservar. Leva contigo, Noé, de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Vamos ler mais uma vez, queridos, versículo 22, bem forte. Olha a resposta à graça, olha a resposta à graça. Olha quando a gente fala assim, mas essa pessoa, pastor, foi à frente e se entregou a Jesus. É resposta à graça. É o que o ser humano que está morto, que viu a vida, responde. Sabe o que Noé fez? Toda igreja, bem forte, irmãos. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus... Olha como nós terminamos o sermão desta noite, irmãos. Há uma resposta aqui. Uma resposta de alguém que foi agraciado. Noé obedeceu. Noé respondeu. A linguagem de Gênesis 19, aqui, 6, 19 a 22, indica a continuidade de todas as espécies de animais por meio do dilúvio. Percebam? Há uma ideia aqui clara, bíblica, criacional. 2 de cada espécie virão a ti. O poder de Deus aqui é manifesto, de maneira soberana, de maneira prática, poderosa, irmãos. O poder de Deus aqui pode ser discernido na vida instintiva dos animais até Noé. Se você for para o capítulo 7, só para que você entenda, olha comigo, versículos de 7 a 9. Para você entender, capítulo 7, 7 a 9. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 8. Dos animais limpos, dos animais imundos e das aves e todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus ordenara. Deus é o Senhor de toda a criação. Deus é aquele que preserva a criação. Deus é que dá ordem sobre a criação. E qual é o papel do homem? Cuidar, conservar, para que tudo redunde em glória e em louvor àquele que tem o controle de toda a criação. Não a nós, mas ao teu nome nós rendemos honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha a resposta de Noé: obediência irrestrita. Assim, verso 22, assim fez Noé. Pensa, irmãos, que essas palavras, elas resumem o comportamento de alguém que foi agraciado pelo favor de Deus. Assim fez Noé. Deixa eu concluir fazendo um paralelo para a gente, assim, quando Deus invadiu meu coração, assim fez Filipe, se rendeu, se entregou, confessou que só existe um caminho, que é Cristo. Quando Deus entrou no coração do Aguinaldo, ele fez o quê? Se rendeu, não tem o que fazer,
sobre o Sérgio. Se rendeu. O que é que fez Noé? Assim fez Noé. Não tem o que fazer, irmãos. Quando o favor de Deus nos alcança, não há quem possa dizer: eu não quero, Deus, eu quero morrer. Não, ele se entrega. Ele diz: Deus, muda o meu coração, preserva o meu coração, cuida da minha vida. É interessante, irmãos, como isso nos mostra claramente o cuidado de Deus sobre todas as coisas. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite. A arca de Noé tipifica a graça de Jesus, a salvação que nos procurou. Eu quero lhe dizer nesta noite: continua procurando. Quem sabe pessoas que entraram aqui sem salvação irão sair daqui salvas para a glória de Deus. Quem sabe pessoas que estavam fora da arca, hoje foi o dia que Deus escolheu para que pudessem ser convocadas. Entrem na arca, entrem pela porta, entrem através de Jesus. Quero lhe dizer: igreja não salva, religião não salva, estar na igreja dominicalmente não salva, mas a porta é o acesso, que é Cristo, é o acesso à salvação. Que Deus soberanamente salve vidas nesse lugar, nessa hora, ou quem sabe acompanhando pela internet, que a graça de Deus os alcance e os salve em nome de Jesus. Amém, Senhor.